Ministérios de Saúde sobre a revisão universal da saúde e da preparação. Hoje queremos agradecer a cada um de vocês pela sua presença e também agradecer à Organização Mundial da Saúde pelo apoio que nos deu para a realização dessa reunião. Essa reunião tem dois objetivos. O primeiro é apresentar aos Ministérios de Saúde os aspectos relevantes vinculados ao objetivo e ao alcance, e compartilhar também a metodologia que utilizam e o pacote criado para o projeto piloto e compartilhar com vocês os aspectos reais em 3 partes. Em primeiro lugar, vamos começar com a agenda dessa reunião, com as boas-vindas ao Dr. Ciro Ugarte, diretor do Departamento de Emergência em Saúde da OPAS. Dr. Ugarte. Eu não sei se vocês podem me escutar, eu quero confirmar que vocês podem me escutar. É um prazer de ter todos aqui, colegas de Genebra. Eu estou vendo a Estela. Olá, que bom vê-la. Que bom vê-lo também. Mike, como você está? Muito obrigada por estar conosco. E também dar as boas-vindas de todos os Estados-membros, participantes dos países. É um grande prazer ser anfitrião dessa reunião, porque nós já há algum tempo buscamos ter uma conversa com os Estados-membros. Nós já tivemos uma apresentação com os nossos países e durante essas discussões das emendas à proposta do IHR essa semana, vimos que algumas abordagens sobre as avaliações que estamos buscando em termos das capacidades dos países, isso é crucial para nós, para a compreensão das metodologias, ferramentas, de onde vamos, para onde vamos e o que buscamos, tanto no nível nacional quanto no nível global. Vários aspectos do que chamamos as lições que precisamos aprender da pandemia e também de outras emergências de grande porte. E o último passo é garantir que os países, tanto em nível local, subnacional e nacional, têm a capacidade correta de uma detecção precoce, iniciar a resposta e a comunidade internacional também complementando essas capacidades, complementando os esforços dos países membros. Para mim é um grande prazer e um privilégio de ter Mike, Stella e tantos outros colegas comigo nessa sessão. Obrigado, Celsa, e também nossos colegas dos serviços de saúde pela coordenação dessa sessão e dou as boas-vindas a essa reunião. Eu estou percebendo que vai ser uma reunião que vai render muitos frutos. We continue with the agenda of this meeting. Dr. Mark Ryan, good morning. Go ahead. Dr. Mike, Mark yes. Ryan? Oh, me? Okay, sorry. Sorry. Sou eu, perdão. Eu peço desculpas. Eu estava ouvindo a interpretação e não ouvi o meu nome. Muito obrigado, Dr. Celso. Excelente vê-lo de novo. Agradeço a toda a equipe e os Estados-membros que estão conosco essa manhã. E o seu interesse é muito importante para o nosso processo. A Samira Asma estará conosco mais tarde na sessão. Ela já está online. Stella Jangan também está online.
e todas as pessoas que fazem o trabalho central do nosso processo, o HPR. Foi um processo que foi proposto pelos Estados-membros. Desde o início, foram eles que propuseram a tentativa de ver uma outra forma suplementar de ver o nosso sistema. E o que estava, na verdade, faltando naquela época, havíamos muitas avaliações, exercícios, revisões por atividades, autoavaliações da UHPR, tudo isso foi muito útil. Os ministérios da saúde, as agências nacionais de saúde, puderam examinar, avaliar, identificar gargalos no sistema nacional e criar planos de ação nacionais baseado nisso. Mas ainda faltava alguma coisa, e eu percebi isso em conversas com alguns Estados-membros. Estávamos precisando de uma maneira de visualizar todas essas gargalos, criando um nível alto de engajamento de sociedade para criar mais compromisso das comunidades mundial, do público, do setor privado, para que esses planos tivessem mais vida, mais oportunidade de ter financiamento sustentável, reconhecimento público, e fazendo isso, buscando criar um mecanismo onde trazemos os Estados-membros, dentro dos Estados-membros, junto para a discussão que trata da natureza multissetorial, dos gargalos, das oportunidades, há fato de precisarmos nos preparar a muitas oportunidades, problemas ao mesmo tempo. No mundo, existem os governos não planejam só para pandemias, eles planejam para terremotos, conflitos, alagamentos, infelizmente para conflitos também. Então, ter um processo multidimensional, multissetorial, no qual toda a sociedade e o governo trabalha para estancar crises existenciais é importantíssimo. E aqui a provisão de um mecanismo, uma metodologia através do qual o nível mais alto do governo junta todos para ter essa discussão. E após essas discussões nacionais, os Estados-membros pudessem trabalhar juntos, falar uns com os outros, num mecanismo de revisão entre pares, descrevendo os desafios, as oportunidades, os investimentos necessários para que pudéssemos ter parcerias e solidariedade para país a país, de preparação e resposta em nível nacional. Então, isso foi desenvolvido com uma abordagem piloto, pegando essas ideias, operacionalizando, e 5 países fizeram o piloto. E eu tenho certeza que a Estela vai concordar, realmente os países que fizeram esse piloto provaram o que funciona, o que não funciona, o que funciona mais ou menos. O processo está evoluindo a nossa metodologia e a evolução dos Estados-membros torná-los co-criadores do método. Não faz sentido termos uma metodologia que não é considerada pelos países como deles. Então, o que queremos é criar solidariedade, fortalecer cooperação, capacidades nacionais de preparação de saúde e resposta. O que é único aqui é mover isso ao mais alto nível, entre países e intrapaíses, trazendo outras avaliações e outros planejamentos de outros setores. É bastante único nesse viés, mas não é único, ele não está sozinho. Em outras palavras, não existe sentido de fazer o HPR se não fizermos outras mensurações em nível nacional de países. Mas ele pode ser visto como o teto de uma casa. Você cria, então, uma fundação de sistema de avaliações, olhando os gargalos e desastres, as operações técnicas, e depois
constrói uma avaliação mais robusta, faz planejamento, mas em algum momento, para colocar o teto na casa, é preciso trazer esses muitos setores, essa olhar multissetorial para discutir o que foi feito e o que está acontecendo. E eu vou falar, podemos ver, Stella, e você pode me parar, toda a interação, as revisões de interações, as revisões pós-ação, estão no caminho, em última análise, para que toda a sociedade esteja em concordância sobre o que precisa ser feito em termos de preparo. Ainda existe uma parte que falta, porque nós estamos fazendo um piloto da parte nacional do processo, temos ideias e planos para como vamos testar a parte entre pares desse processo. Ainda é um trabalho em evolução e os Estados-membros precisam construir isso. Não existe nenhum componente de conformidade. É um mecanismo de solidariedade entre pares, discussão entre pares, e os Estados-membros vão definir inteiramente a natureza desse engajamento. O HPR, o nosso processo, ao final do piloto, e os Estados-membros já estão discutindo isso dentro do processo multivisão do HPR, e eu quero garantir aos Estados-membros presentes que esse processo não será imposto, e o que quer que aconteça no nível de governança internacional, qualquer tipo de compromisso será sob a governança dos Estados membros da OMS e, por conseguinte, da OPAS. E nós temos um futuro de longo termo dentro do contexto dessa governança mais ampla. Assim, eu gostaria de passar a palavra para... E eu gostaria de agradecer ao Ciro, ao Jarbas e toda a equipe pelo trabalho que vocês fazem. Novamente, a OPAS e a Emerald foram os líderes da gestão de múltiplos riscos durante muitos anos. Trabalhei com muitos colegas durante muitos anos. E isso agora é uma oportunidade para os países das Américas demonstrarem isso para o mundo. Que os países das Américas não apenas têm muito a oferecer uns aos outros, mas sim ao mundo, da maneira mais ampla, multissetorial, gestão de risco multissetorial. E eu espero que os países da OPAS vão poder compartilhar isso com o mundo entre pares, nesse mecanismo entre pares. Muito obrigado. Nós precisamos realmente ter alguma urgência no nosso trabalho. A próxima emergência pode ser amanhã. E nós precisamos trabalhar de forma imediata e diligente para desenhar mecanismos como o HPR. Isso é muito importante. Agradeço a sua atenção e passo a palavra de volta a você, Continuando com a agenda Celso. da reunião, vamos passar a parte na qual vamos falar fazer as apresentações, vamos ter um espaço para os países participarem diretamente, usando o microfone, ou fazendo as perguntas pelo chat. Eu dou as palavras para a Stella Chuon, da Organização Mundial da Saúde. Thank you so much, moderator. Thank you so much. Muito obrigada, Ciro, Dr. Bambarém. Muito obrigada aos Estados-membros da OPAS por estarem conosco nessa reunião sobre a HPR. A meta dessa apresentação é dar para vocês informações sobre a HPR e também, após isso, vamos ouvir os países que fizeram as experiências piloto. Hoje temos a Tailândia, a República Centro-Africana e Portugal. Infelizmente, infelizmente, o Iraque não pôde estar conosco. Se vocês puderem passar para o próximo slide, por gentileza.
Qual é a finalidade da UHPR? O Dr. Ryan falou bastante sobre isso. É que os Estados-membros façam uma revisão de um mecanismo de revisão e diálogo para os Estados-membros que olha para a governança dos governos de forma ágil e também busca estabelecer financiamento mais acreditável e sustentável, previsível e sustentável para ter mais segurança. Então, facilitar a solidariedade global para compartilhar os resultados descobertos e apoiar conjuntamente a construção de capacidades. Ele prioriza as metas dos países ao servir as necessidades das suas populações, alinhada com as regulações internacionais. A UHPR dá uma plataforma holística para diálogo das prioridades nacionais entre as pessoas que fazem as políticas, investindo na preparação sustentável, alinhando iniciativas regionais, nacionais e subnacionais, fortalecendo a responsabilidade mútua e a confiança entre todos os stakeholders dentro do país e entre Estados-membros. Como vocês sabem, essas discussões também estão acontecendo dentro de outras discussões globais, tais como o corpo de negociação internacional, como o que negocia a UHR, e outros que determinam a arquitetura dessa resposta. Se pensarmos sobre isso, são 5 etapas no nosso processo. A primeira trata de preparação da implementação, engajando o mais alto nível político possível dentro do país para liderar o processo. A etapa 2 trata de uma revisão das várias capacidades do país, ou seja, através de avaliações externas, as partes, os estados partes, trabalham das visões de ação e outras associações dentro do país. Essa revisão, então, produz as prioridades e recomendações-chave que foram o resultado desses muitos processos que já ocorreram dentro do país. A terceira etapa fala de desenhar um relatório nacional societário que fala de todos os mecanismos intranacionais, identifica as melhores práticas, as lacunas e os desafios e também as prioridades quanto à capacitação e preparo e resposta e resiliência a emergências. Se a relatório nacional trata dessa perspectiva nacional para garantir que esse reflita as relatórios, essa próxima etapa, então, vai ser a revisão global. Isso é uma comissão expert de revisão e uma discussão e diálogo entre pares baseados em solidariedade e apoio para os Estados-membros. E a última fase fala da ação de prioridades em termos de capacitação, em termos de usar os melhores recursos humanos e financeiros e também as outras formas que os países identificaram para fortalecer suas capacidades. Próximo slide. Então, aqui, como já foi dito,
um mecanismo liderado pelos países multissetorial que cria um ambiente propício que permite a implementação das regulações nacionais e outras obrigações nacionais e também traz a solidariedade global para fortalecer os sistemas e a governança e capacidades dentro dos países, particularmente no nível do país, no contexto nacional. Sabemos que a UHPR ajuda a sustentar e estabelecer maior nível de intersetorialidade e trabalha com áreas que precisam de atenção imediata. Tudo isso é muito importante para entendermos como os planos de ação nacionais ajudam as regulações e a priorização e o investimento, o custeio, o financiamento delas e também como os investimentos e planejamento nacional podem ser construídos em volta das prioridades essenciais do país. Próximo slide, por favor. Então, esse processo de revisão, como eu falei, envolve o componente relatório nacional, que passa, então, para uma comissão de expert de revisão que reúne os experts da região que têm a experiência e que têm o conhecimento sobre aquela região específica para poder dar apoio e discussão sobre esses achados principais trazidos pelo nível nacional. Então, depois existe uma revisão entre pares global, que vai acontecer por meio de discussões entre Estados-membros para identificar as recomendações-chave que darão esse apoio aos Estados-membros. Excuse me, can you speak slow for facilitate the interpretation, please? Sure. I'm sorry about that. Thank you. So next slide, please. So in terms of em termos de valor agregado da UHPR, recebemos essa pergunta muito. Qual é o nosso valor agregado? Os próprios países vão falar sobre isso, mas para falar sobre a nova HPR, eleva as considerações sobre a preparação ao mais alto nível de governo, o que muitas vezes não ocorre quando temos os processos standard dentro dos países. Então, essas questões têm a atenção que são necessárias, chegando a esse mais alto nível de governo. Um outro valor agregado-chave é sustentação do diálogo multissectorial e que traz atores-chave de vários setores da sociedade, as comunidades, setor privado, parlamentos, a academia, um leque tão amplo de atores que têm interesse nessas prioridades essenciais do país-chave. Também é a missão do financiamento doméstico sustentável, que seria a promoção desse financiamento interno confiável e sustentável, mapeando os recursos e dentro do país e internacional, trazendo uma outro nível de apoio para endereçar esses gargalos nos países. Eu estou usando aqui as conclusões dos relatórios nacionais da UHPR, do relatório de resultados da revisão global por pares. Em termos de valor agregado global, esse diálogo global sobre preparação e esse também processo de aprendizagem entre pares, que é essencial para os países, para dar apoio, aprendizado e cooperação técnica que pode ocorrer entre países.
Próximo slide, por favor. So another question, Uma outra pergunta que chega a nós é: qual é a diferença do HPR e o JEE? Apenas para falar sobre isso muito rapidamente, o JEE, Joint External Evaluation, mesmo sendo também multissetorial e autoavaliativa, existe também realmente esse componente de autoavaliação e também o componente de revisão entre pares, mas ele ocorre num nível técnico, sem a perspectiva global de solidariedade e sem a perspectiva desse engajamento dos mais altos níveis. Muitos países fizeram JEE, e muitos países, eu acredito que em 2022, todos os países da região da OPAS nos submeteu um relatório JEE, mas muitos países ainda não conseguiram o financiamento e a implementação para ultrapassar os desafios desses gargalos. Já o HPR traz uma ênfase que trabalha sobre todos esses dados colhidos dentro do país. Durante a HBR, ninguém entra no laboratório, ninguém busca ver elaborar esses relatórios técnicos, mas sim olha no processo as recomendações que foram criadas, olha todos os sistemas, junta todas essas questões e as questões multissetoriais também. Falando então rapidamente sobre o que, em termos práticos, no processo nacional está sendo feito. Esse processo de preparação dura 12 semanas. Ele é trabalhado com o estabelecimento ou redesenho de um secretariado, uma secretaria multissetorial que traz todos os setores relevantes de saúde, etc., para ter discussões sobre quais avaliações e recomendações são as mais importantes, e revendo todas essas avaliações, como as SPAR, JEE, etc., e assim estabelecer um grupo de prioridades para o país. Também requer estabelecimento de uma comissão multissetorial acima do nível de um Ministério de Saúde, que seria, então, o comitê que vai ser nacional, que vai fazer a gestão desse processo e também vai trabalhar com os processos globais. Existe também uma recomendação de conduzir um exercício CIMEX técnico para avaliar as questões de governança, coordenação e investimento. Isso vai resultar em que uma reunião de todos tendo uma discussão com a perspectiva da sociedade para desenhar um projeto de relatório nacional. O segundo passa do engajamento de alto nível entre uma equipe externa e o governo, que trabalha com envolvimento dos mais altos níveis do governo, incluindo os parlamentos, ministérios, chefes de governo e todos os outros atores de alto nível no país, trabalhando com os ministérios, com esses grupos externos, tendo discussão com o setor privado, com a academia e outros formuladores de políticas de diferentes ministérios, setores privados, comunidades.
com o NRC. Isso leva mais ou menos um mês para, na finalização, então, a última parte, para submeter o relatório às comissões, aos comitês globais. E aqui nesse relatório teremos questões de governança, sistemas, financiamento, risco e gestão de risco informada na preparação e resposta. Então, qual é o progresso, o ponto em que estamos hoje? Muito já foi feito a partir do momento em que os Estados-membros deram início a esse processo. O primeiro marco foi a nota conceitual detalhada sobre a HPR, apresentada e anotada pela MS após consultas em março de 2022. Depois disso, 5 países fizeram o piloto. Esses pilotos foram feitos para informar e atualizar as ferramentas que nós temos. Também temos um grupo consultivo técnico de todas as regiões da OMS, incluindo a OPAS, e esse grupo da consultoria sobre a implementação da HPR. Na última reunião, ocorreu mês passado, com a participação de todos os nossos membros para a revisão de todos esses documentos e processos mencionados. Os Estados-membros são informados de forma regular e vamos continuar a ter sessões de informação e consultas. Também percebemos que um grande número de Estados-membros deram muito apoio a esse processo de HPR e isso aumentou a educação sobre a preparação e resposta. Educação, nesse sentido, foi, de uma certa maneira, um teste. Alguns dos nossos comitês regionais entenderam a importância do HPR, reconheceram essa importância, e organizações da sociedade também foram incluídas, foram briefadas. A mais recente ocorreu em 24 de janeiro, e eles solicitam mais orientação de como os países fazem essa abordagem. Quanto ao caminho a seguir, um grande número de países pediu para pilotar o projeto em 2023. Eles incluem Serra Leoa, que vai ocorrer entre 2 e 4 de maio. O trabalho já foi feito em 12 semanas, como eu disse nos meus slides anteriormente, e já temos notificações de interesse de outros Estados-membros. Temos a República Dominicana, Bahrein, Quênia e Ruanda. Quanto aos resultados dos pilotos, eles são usados para atualizar de forma contínua as ferramentas e os processos, e esperamos poder pilotar a fase de revisão entre pares nos próximos meses. A sessão de consulta dos países, liderada pelos Estados-membros, vai ocorrer em 27 de abril de 2023. Eu acho, então, que aqui termino. Meu último slide fala dos documentos disponíveis. Próximo slide, por favor, é o último. Os documentos de referência que estão disponíveis. E eles podem ser acessados. Temos um site, o link está aqui, por favor, acessem o site. Esse é o processo de pilotagem, estamos abertos a receber feedback de todos. No website, temos um local em que vocês podem falar as suas opiniões. Agradeço a sua liderança e passo a palavra de volta. Muito obrigada, doutor Estela, pela sua participação. Quero recordar que temos a versão em espanhol do que corresponde ao pacote técnico. Vamos começar
com a parte correspondente à apresentação das experiências realizadas nos pilotos dos países. Vamos começar com a Tailândia, com a República Centro-Americana e depois Portugal. A apresentação da Tailândia, por favor. Vamos a reiniciar la presentación de Tailandia que está grabada. Vamos reiniciar a apresentação da Tailândia. Tivemos um problema com o som. Muito obrigada. Thank you to the organizers of this meeting Obrigada aos organizadores por me receberem hoje. Peço desculpas por não poder participar ao vivo dessa sessão, por isso estou apresentando com um vídeo pré-gravado. Meu nome é Dr. Chatwit Sannamwat, representante da UHPRWG, DDC, MOPH. Nessa palestra, Experiência da Tailândia na implementação da UHPR, darei uma visão geral das atividades empreendidas durante a preparação, a semana da missão e depois. Também mencionarei o valor agregado e os desafios que foram encontrados. Em 2021, o Ministério da Saúde Pública da Tailândia se comprometeu a participar do piloto UHPR.
Um grupo de trabalho foi formado sob a liderança da doutora Sopon Yamsiritawarn, diretora-geral adjunta do Departamento de Controle de Doenças. Quanto à preparação política, informamos o vice-primeiro-ministro e o ministro da Saúde Pública. Também informamos em uma reunião do Centro Nacional de Administração da Situação da Covid, que funciona como a gestão de emergência de saúde pública nacional e é presidido pelo primeiro-ministro. Representantes de diferentes setores do comitê foram informados e convidados a participar das atividades da UHPR por cartas formais posteriormente. Com relação à preparação técnica, a equipe central do Ministério da Saúde Pública informou o Comitê Nacional do RSI que prestou um bom apoio. A equipe central realizou reuniões de consulta para identificar os tópicos a serem incluídos no exercício de simulação, que os especialistas da OMS modificaram para atender às propostas da equipe. Com relação à preparação logística, o Departamento de Controle de Doenças do Ministério da Saúde Pública trabalhou em estreita cooperação com o escritório da OMS no país para garantir que as atividades atendessem os objetivos. Programamos a Semana da Missão para abril de 2022, logo após um longo feriado na Tailândia. Infelizmente, o pico da onda Ômicron continuou desde janeiro de 2022, resultando em uma oficina híbrida, onde alguns participantes puderam assistir virtualmente para manter o distanciamento social. O que aconteceu durante a missão de alto nível da UHPR? A Tailândia programou a Semana da Missão para 21 a 29 de abril de 2022. A cerimônia de abertura foi presidida por Sua Excelência, o vice-primeiro-ministro e o ministro da Saúde Pública. Houve 6 reuniões de alto nível, que incluíram representantes do Ministério do Trabalho, Ministério da Educação Superior, Ciência e Inovação, NHSO, Thai Health Promotion Foundation e o Escritório de Segurança Social. 13 locais foram visitados, 2 exercícios de simulação ocorreram e 29 informantes-chave foram entrevistados. Além disso, realizamos discussões em grupos focais com mais de 80 participantes. Na sexta-feira, 29 de abril, o debriefing foi presidido por Sua Excelência, o vice-ministro da Saúde Pública. O que aconteceu após o piloto da UHPR e quais são os próximos passos? Após o piloto da UHPR, foi realizada uma coletiva de imprensa pelo vice-primeiro-ministro e representante da OMS na Tailândia, que ajudou a ganhar a confiança do povo no sistema de saúde pública. O processo de elaboração do relatório UHPR em nível nacional foi iniciado e compartilhamos nossas experiências em nível regional e na reunião do STAG da OMS. Os próximos passos incluem uma revisão global pelos pares e atualização do Plano de Ação Nacional para a Segurança da Saúde para garantir orçamento e financiamento suficientes para a implementação das prioridades e recomendações identificadas. O valor agregado da UHPR inclui fornecer informações qualitativas sobre os pontos fortes e lacunas nos tópicos selecionados, envolver-se amplamente tanto com os setores da saúde pública como com os não públicos, reforço da função do Comitê Nacional do RSI e de seus subcomitês, alcançar o sucesso na defesa de política em vários ministérios e institutos, incluindo o Comitê Nacional de CD, complementar o JEE
fornecendo detalhes aprofundados sobre tópicos selecionados. Por outro lado, os desafios da condução da UHPR são os seguintes. É uma atividade liderada pelo país com uma metodologia instável e são necessárias várias orientações mais claras e mais preparação. A compreensão parcial devido à seleção do tópico é um outro desafio. Alguns pontos fortes, tais como a força do trabalho epidemiológico e o sistema laboratorial, não foram escolhidos para o HPR, já que várias revisões e avaliações haviam sido realizadas nos últimos anos nesses tópicos. Portanto, a UHPR não pode fornecer uma visão abrangente de todos os componentes da preparação e resposta à emergência de saúdes públicas. Em conclusão, a UHPR pode complementar outras avaliações, fornecendo uma explicação mais profunda dos pontos fortes e das lacunas e gargalos. Ela requer uma metodologia estável e apoio como um processo liderado pelo país. for your attention. Agradeço pela sua atenção. A seguir, de acordo com a agenda, temos a palavra a doutora Marie Rosselin, que é da República Centro-Africana, para falar da sua experiência. Hola, buenas tardes todos. Oi, boa tarde para todos. Muchas gracias. Muito obrigada. Meu nome é Marie Rosselin, como já foi dito, eu estou baseada na República Centro-Africana, eu sou responsável do escritório da OMS. Hoje é uma honra compartilhar a experiência da República Centro-Africana na realização do Exame Universal de Saúde de Preparação. Por favor. Como já foi apresentado anteriormente, na Tailândia, da mesma forma na República Centro-Africana, o exame foi implementado em 3 fases bem distintas. Uma fase de preparação, a fase do exame como tal, e a fase do pós-exame. Na fase de preparação, foi feita em diferentes níveis. No nível político, obtivemos a aprovação no Conselho de Ministros, que era uma maneira de implicar desde o princípio todo o governo e o presidente da República. Depois, nas outras fases, obtivemos também a aprovação do primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem um comitê que se chama Comitê Técnico, onde se reúne com todos os ministros do sistema das Nações Unidas e a sociedade civil, as organizações não governamentais, os parlamentos. Então, é importante que todo esse processo também passe por esse comitê. Depois de passar por esse comitê, no âmbito do país, também tivemos um comitê de crise nacional que sancionou todo o relatório que produzimos durante o processo. No âmbito técnico, colocamos em andamento a Secretaria Nacional de Exame, que foi feita pelo decreto do primeiro-ministro e com a participação de 25 pessoas de todos os âmbitos da sociedade. Essa secretaria coletou mais de 140 documentos técnicos que os especialistas analisaram para o exame. Mais de 6 oficinas foram organizadas durante as fases de preparação e depois também para que no âmbito nacional pudéssemos ter um consenso em relação aos resultados. A logística, do ponto de vista, era muito robusta, porque havia que mobilizar 20 especialistas internacionais e mobilizar no âmbito nacional mais de 450 participantes nas diferentes oficinas, nas diferentes atividades que foram feitas
durante a fase de preparação. E vocês podem imaginar que o transporte de todos esses participantes era muito grande para o escritório do país e para o ministro da Saúde. A próxima. Na segunda fase, que é a fase da realização do exame, o lançamento foi feito pelo primeiro-ministro. A equipe teve mais de 3 reuniões em diferentes âmbitos, como ministros de finanças e outros ministros. Visitaram 5 estabelecimentos diferentes típicos no âmbito primário, secundário e terciário, fizeram 2 exercícios de simulação, entrevistaram a 28 pessoas importantes no país. Também foram realizados grupos de discussão com mais de 120 participantes. No final, os especialistas foram recebidos pelo presidente da República para um breve informe. Na fase de pós-exame, realizamos o exame universal, terminamos o relatório que foi assinado pelo presidente da República, que agora está disponível na página, no site da OMS. Atualizamos o Plano Nacional de Desenvolvimento de Saúde, que também está assinado pelo presidente da República, e atualizamos o Plano Nacional de Segurança Sanitária e utilizamos todos esses resultados do exame para fazer o plano operacional. O plano operacional de segurança sanitária terminou com um plano de investimento para a saúde sanitária. E, atualmente, estamos utilizando esse plano de investimento para a saúde sanitária, para submeter a solicitação de recurso ao fundo pandêmico. Outras etapas que incluem nosso relatório está sendo revisado no âmbito global. Nós colocamos em andamento o que se chama uma matriz de recomendações que nos permite fazer o monitoramento e a avaliação, porque estabelecemos um ciclo de avaliação da implementação das recomendações de exames. A próxima. Como valor agregado para nós, a doutora Estela disse alguns, mas para nós, no âmbito nacional, é a primeira avaliação que alinha os sistemas de saúde, a segurança sanitária e a cobertura sanitária universal. Esse exame permitiu obter o compromisso político de mais alto nível com o chefe de Estado, o primeiro-ministro, os parlamentares, tudo isso unido pela saúde. Pois o exame permitiu buscar um compromisso nacional e internacional de muito alto nível. Permitiu melhorar a solidariedade global para o desenvolvimento nacional. Atualmente, temos muitos parceiros de outros países que vieram apoiar a República Centro-Africana. Além disso, o exame permitiu fortalecer o planejamento estratégico para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Como desafios no âmbito nacional, o relatório compila 320 recomendações que devemos implementar em 5 anos. E estamos num país com um conflito de longa duração, e mobilizar os fundos domésticos é muito difícil, porque agora existe um déficit de finanças no âmbito nacional. Outro desafio é implementar o Nexus de desenvolvimento humanitário, que é fundamental para o sistema de saúde. Esses são os desafios que estamos tratando de ultrapassar, e trabalhamos todos os dias na República Centro-Africana para isso. Isso era tudo que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.
Eu dou a palavra para compartilhar a experiência de Portugal, a doutora Paula Vasconcelos. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de partilharmos a nossa experiência de Portugal como um dos primeiros países europeus que participou no HPR. E isto, não sei se vocês conseguem pôr a nossa apresentação. Sim, muito obrigada. O slide seguinte, por favor. Muito bem. Nós, o que gostaríamos de realçar é que o compromisso de Portugal com a Organização Mundial da Saúde data desde novembro de 2020, estamos a falar em plena pandemia, em que já na altura ainda não se percebia que iríamos estar ainda na pandemia em 2023, e foi uma percepção de que seria importante uma avaliação mais adequada, não só dos níveis de preparação e resposta para emergências, mas também a capacidade de cobertura de saúde dos nossos serviços. E, portanto, houve realmente uma articulação entre o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde, que se comprometeu tecnicamente a poder avançar com o HPR em piloto em Portugal, tendo em conta que havia uma situação política de eleições e que, portanto, ficava atribuído a responsabilidade técnica, embora com um chapéu de apoio político. Em termos técnicos, a nossa preparação realmente teve muita articulação direta com a OMS de Genebra e apoio da OMS da Europa. Nós conseguimos envolver vários setores nacionais. Lembramos que na altura as pessoas estavam muito sensibilizadas com a pandemia e isto foi uma oportunidade de poderem também perceber os contributos dos diferentes setores em abordagens de saúde pública, e foi, digamos, um desafio podermos, dentro da data que seria possível receber a visita e aquilo que era a responsabilidade do país preparar, conseguimos calcular que tivemos vários meses de envolvimento, mas que conseguimos ir fazendo as coisas entre, principalmente a preparação para a grande visita, com 4 meses. Depois, dentro dos programas propostos para a visita, que seria principalmente garantir o apoio aos grupos de trabalho e aos exercícios de simulação, conseguimos organizar um mês antes. O slide seguinte, por favor. Nós vamos deixar os slides porque só queríamos lançar aqui este enquadramento muito geral e depois dizer 2 ou 3 coisas dos slides em que eu vou pedir apoio para que nos passem rapidamente. Só para vos dizer que Portugal conseguiu envolver cerca de 80 participantes e de vários setores. O que para nós foi muito importante foi a questão do envolvimento do Grupo Parlamentar da Saúde, porque digamos que o suporte político já o tínhamos, mas um suporte mesmo dentro do Parlamento, e que nos lembrássemos, foi a primeira vez em que houve uma preocupação de articulação do Grupo da Saúde do nosso Parlamento com uma visita da OMS a Portugal. Todas as outras atividades, vamos passá-las e ir ao slide seguinte para... slide seguinte, por favor. Para relembrar o que nós achamos que será o que tem sido importante para nós. Ainda estamos numa fase de lições aprendidas do Covid. E, portanto, nestas questões das lições aprendidas do Covid, conseguimos perceber que há muita coisa a mudar, principalmente em algumas estratégias ou planos nacionais, cujo resumo que o HPR nos permitiu nos dá um guia sobre os passos seguintes. Também conseguimos falar do HPR com vários outros países europeus e conseguimos também participar nas discussões do HPR a nível da OMS Europa e da OMS em Geneve, criando e contribuindo para um white paper ou uma discussão do valor que pode ter o HPR. Nós ainda estamos na fase de poder entender com os outros países como é que fazemos o peer review, mas queríamos só dizer que o HPR foi uma
oportunidade nacional e subnacional de trazer visibilidade àquilo que nós fazemos, a uma perspectiva global. Tivemos uma participação muito grande de parceiros a nível subnacional que conseguiram mostrar aquilo que fazem em prol das emergências em saúde pública. E conseguimos perceber como é que Portugal, um país pequeno, em relação a muitos outros aqui da Europa, como é que nós conseguimos contribuir para não só projetos globais, mas instrumentos globais, neste caso o próprio instrumento de avaliação, em que os nossos contributos técnicos tiveram também alguma influência na revisão do próprio documento, como todos sabemos, foi pilotado nestes países que estão aqui parceiros connosco. Foi um momento para nós oportuno de parar e pensar um pouco, não é? Por isso é que houve muita adesão, porque as pessoas perceberam que havia muita coisa sobre a pandemia e não havia tempo para pensar o que é que isto significava em termos de procedimentos, em termos de governança, em termos de ferramentas e em termos também do posicionamento dos recursos humanos para este tipo de resposta. E, portanto, foi uma oportunidade de reconhecer as lições aprendidas do Covid e tentar ver como é que elas são sustentáveis, que é aquilo que se teve que rapidamente desenvolver para responder ao Covid, como é que isto pode ajudar na melhor forma de preparar e responder a futuras emergências e como alinhar os serviços de prestação de cuidados e os restantes setores, por forma a entenderem o valor adicional que podem trazer às iniciativas de saúde. E, portanto, para nós foi, e será o último slide a seguir, e penso que terminamos a nossa apresentação com um slide só a elaborar, que para nós também foi muito útil o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde sobre as nossas best practices, as nossas boas práticas. Tem sido muito útil também mostrar isso quando recebemos visitantes de outros países e também colocar-nos um pouco também junto dos nossos parceiros da União Europeia e também reconhecer que muitas coisas que já temos na legislação portuguesa permite realmente ter uma facilidade e flexibilidade para alguma das situações de saúde. E claro, como todos os nossos outros países, colegas, vamos estar à espera da segunda fase do review, inclusive queremos ser também um país que possa receber e discutir outros parceiros para entender melhor o HPR e como instrumento de avaliação e de revisão de capacidades dos países para responderem a desafios nacionais e globais, e perceber também os desafios de algumas mudanças nacionais que temos que fazer em documentos estratégicos e técnicos, para além, felizmente para nós, muito poucos da área legal. E terminava assim, e estamos disponíveis para qualquer pergunta ou aspecto que possa ser importante partilhar na dinâmica que foi a parte logística e o desafio que ainda está a ser como compilar e organizar melhor aquilo que foi um trabalho de muitos colegas, de 80 participantes de diferentes setores que estiveram connosco. Obrigada pela vossa atenção. E o slide a seguir são só fotografias para verem a dinâmica de toda a participação dos diferentes setores e das visitas que fomos tendo e das entrevistas que os mídias foram fazendo à equipa visitante. Muchas gracias a la panelista de Portugal. Igual agradecer a cada uno de los países que han colaborado. Muito obrigada, expositora de Portugal. Agradecemos as experiências e abrimos um espaço para perguntas. E vocês podem levantar a mão ou colocar a pergunta no chat e vão ser respondidas os comentários de vocês. Quem quiser perguntar, Se não têm perguntas, quer dizer que eu fui muito clara, isso é bom sinal. Muchas gracias. Yo tengo tal vez una pregunta que en algunas reuniones hemos tenido. eu tenho uma pergunta que em alguma reunião que tivemos na OPS, basicamente, algo que a Estela apresentou, qual é o valor agregado
que esse mecanismo, essa ferramenta, em comparação com outros instrumentos, a avaliação monetária ou outro tipo de instrumento que os países têm em relação às capacidades para reagir a emergências. A pergunta seria para a nossa colega da OMS, qual o valor agregado em comparação com outros instrumentos? Desculpe, a pergunta para Portugal, nós podemos responder. Muito bem. No nosso entendimento, a forma como vimos o HPR, ele traz um complemento aos outros instrumentos que eram conhecidos dentro da preparação e resposta para emergências de saúde pública. E, portanto, o complemento à segurança em saúde vem pela vertente da prestação de cuidados e pelos serviços de saúde e, eventualmente, as parcerias e o entendimento de colaboração com a sociedade civil. Essas duas vertentes não são habitualmente muito específicas ou abordadas no Joint External Evaluation ou no Interaction ou After Action Review. Pensamos que o HPR sai um pouco da componente meramente técnica, tenta abranger uma componente de compromisso político e que, por sua vez, traz toda a área da saúde, em termos de gestão de saúde pública, que permita recolher a melhor informação, não só sobre ameaças de saúde, mas também o quanto preparados estão os serviços para poderem responder às ameaças, que poderão vir a ser alertas e emergências. Portanto, o HPR, neste momento, pareceu-nos, enquanto piloto, poderá afinar um pouco mais esta vertente da integração de tudo o que é importante em gestão em saúde pública. Nós entendemos gestão em saúde pública como a gestão de ameaças e, como tal, eu vou ter que ter a capacidade não só de entender a magnitude dos fenómenos, mas também a transcendência, portanto, tudo o que a sociedade civil e a percepção da comunidade terá sobre isso, mas principalmente a vulnerabilidade do sistema. Qual é a minha capacidade enquanto sistema prestador de cuidados, privados ou públicos, que eu possa ter para poder responder às ameaças em saúde pública. Obviamente poderiam dizer, mas os outros instrumentos poderão complementar essas vertentes durante a visita. Mas achamos que o HPR, como foi apresentado, já o traz de uma forma integradora, embora precise de algumas afinações, e em que nós, Portugal, colocámos muitos pontos e propusemos revisões e alguma dessas abordagens para poder transcrever essa ideia mais integradora da informação destas vertentes complementares à vertente da ameaça em saúde pública. Muchas gracias. Adelante, doctora María Roselín. Muchas gracias. Muito obrigada, Paula. Eu vou añadir alguns... Muito obrigada, Paula. Vou acrescentar alguns aspectos do que Paula disse. Eu penso que que tem relação é que até agora não tivemos uma ferramenta que leve em consideração o sistema de saúde, a segurança sanitária e a cobertura sanitária universal, porque sempre tivemos que dissecar como se fosse o sistema de segurança sanitária diferente do sistema de cobertura sanitária universal. E quando existe uma emergência, é esse mesmo sistema de saúde que deve responder não somente à emergência, mas também deve continuar a proteger a população em termos de saúde. Então, esse ponto é muito importante, de que nós, em saúde pública, comecemos a considerar o sistema como um todo. O que também disse Paulo, e que eu quero insistir, é no nível político. Sempre tivemos que fazer as avaliações
no âmbito técnico e nunca tivemos uma ferramenta que tenha esse nível político e que tenha o chefe de Estado que assine para dizer: eu me comprometo a que todas essas recomendações se coloquem em andamento no meu país para que melhorar o sistema de saúde. Outro ponto que também é muito importante é no âmbito internacional e nacional. No âmbito nacional, é a primeira avaliação com a qual reunimos toda a sociedade. Tivemos que ter reuniões com os parlamentares e, de fato, essa plataforma continua funcionando. Com a sociedade civil, que discute com a comunidade, tivemos um diálogo comunitário com mais de 312 membros da comunidade, que informa para os políticos. Isso é o que acontece na comunidade, que deve ser levado em conta nessa avaliação nova que estamos fazendo. Outro ponto também é que o HPR, principalmente no caso da República Centro-Africana, que temos um país em conflito, com uma situação humanitária com mais de 30 anos, temos muitos parceiros no âmbito nacional e internacional, mas cada um trabalha pelo seu lado. Com o HPR, podemos uni-los e atualmente colocamos em andamento uma ação de coordenação do setor da saúde, onde todos colocam o que trouxeram para desenvolver o sistema de saúde, seja no âmbito humanitário, desenvolvimento, colocamos tudo num plano e fazemos um modelo de maturidade que se chama um plano e um relatório. Isso é mais ou menos o que o HPR trouxe para a República Dominicana. Muito obrigada. Quem quiser fazer perguntas ou comentários. Eu recebi uma pergunta no chat que fala sobre os indicadores. Um aspecto que se quer preparar para a missão presidencial, um perfil de país. Isso inclui vários indicadores, vinculados alguns diretamente à emergência e outros não. Então, a pergunta é como os países administraram o tema de compilar, organizar a informação para responder a esses indicadores que foram parte do perfil de cada país. Paula pode añadir Posso começar e depois Paula pode acrescentar. O primeiro que colocamos em andamento é a Secretaria Nacional. Essa secretaria tem uma nota conceitual e o termo de referência do que se deve fazer. E dos pontos do termo de referência era compilar a informação. Primeiro, fomos à direção altiva, algo assim, para ver quais são nos últimos 5 ou 10 anos, quais foram todos os relatórios, os planos, tudo que foi desenvolvido no âmbito nacional com todos os parceiros. E, como eu mencionei, temos muitos parceiros no país que vão trabalhando, apoiando o Ministério da Saúde. E foi dessa forma que fomos a cada departamento para recuperar todos os documentos que eles têm. Os que não encontramos, tratamos de procurar com pessoas que retiraram do sistema, pessoas que têm a memória do sistema, e fizemos um consenso nacional e tivemos várias oficinas de consenso nacional. O primeiro consenso nacional foi sobre os documentos que tínhamos encontrado. Foi assim que coletamos 147 documentos. Agora,
teríamos que organizar essa informação, porque a informação era diferente nesses documentos. Então, utilizamos muito, porque desenvolvemos também um checklist, um modelo de onde colocamos toda a informação que necessitamos sobre o perfil de países, principalmente, por exemplo, em relação à cobertura universal de saúde que tivemos, quais são o número de médicos que temos e se a população aumentou. Compilamos todas essas informações no Excel, onde colocamos toda essa informação e compartilhamos com a equipe que estava em Genebra, com o qual tínhamos reuniões a cada dois dias. A República Central Africana foi o primeiro país que fez o exame e também fomos aprendendo e colocando em andamento ao mesmo tempo que fomos aprendendo. Talvez agora tenha outras maneiras de fazer, mas quando nós fizemos, essa foi a metodologia que nós aplicamos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem uma pergunta no chat da Argentina. Em relação à Tailândia, se referiu aos dados da UHPR. Que consideram sobre os outros países, sobre esses dados epidemiológicos? Doutor ou doutora Paula, quem quiser. Por favor, pode repetir? Desculpe. Tailândia referiu em Tailândia se referiu na sua apresentação sobre limitar os dados epidemiológicos. O que vocês consideram em relação a esses dados epidemiológicos? Não é bem indicadores de resultados epidemiológicos. Os indicadores do HPR poderão ter alguns informação epidemiológica se eventualmente for considerado, por exemplo, as doenças prioritárias desse país. E, portanto, alguns indicadores são extraídos já de outras fontes de informação e conseguem, digamos, trazer uma perspectiva sobre a média global ou regional, depende da área correspondente às diferentes regiões, e que ajuda o país também a perceber o seu posicionamento global. Se é que eu entendi bem a pergunta. Portanto, não são indicadores epidemiológicos no clássico, são indicadores de determinadas áreas, quer a nível da prestação de cuidados de saúde, quer a nível da resposta a determinados fenómenos que o país considera como prioritários. Por exemplo, em Portugal, obviamente que alguma das prioridades poderão não ser as mesmas dos outros países, mas alguns indicadores do HPR pretendem ser standard para facilitar eventual alinhamento e harmonização de dados entre os diferentes países. Mas só para dar um exemplo, os dados do que é que o país considera prioritário têm a ver com o principal motivo de doença ou de morte, e dentro disso também os determinantes relacionados com maior mortalidade ou maior morbilidade. E o que nós achamos é que muitos desses indicadores terão que ser afinados porque, lá está, o balanço entre aquilo que é preciso harmonizar para uma harmonização de indicadores para ser um instrumento global, versus aquilo que é importante para o país. O próprio HPR pode facilitar essa abordagem, desde que integrado no processo de interação ao longo da review, ao longo do review. Não sei se respondi de forma clara, mas poderemos tentar de outra maneira. Obrigada. Vale, quizás puedo añadir algo a lo que ha dicho Paula. Eu acho que eu posso acrescentar algo do que disse Paola. Eu penso que os dados epidemiológicos, ao que se referem, são os dados que vamos coletando
sobre o perfil epidemiológico do país, que sejam para doenças infecciosas ou doenças não infecciosas, como hipertensão. E, como disse Paola, depende do indicador que o país quer considerar. Por exemplo, na República Centro-Africana, consideramos, para demonstrar o nível do sistema de saúde, o indicador de tuberculose e o indicador de HIV. Esses foram o que consideramos, esses dados existem, porque são programas nacionais que existem, que coletam os dados, que os analisam. E tivemos que utilizar os dados que existem no país até com 1 ano de diferença ou 2 anos, mas não mais do que 5 anos. Em relação aos dados epidemiológicos das doenças infecciosas, utilizamos os dados epidemiológicos que temos, principalmente os que são de surtos que temos atualmente, utilizamos isso. E utilizamos também dados no âmbito regional que poderiam corroborar com o nível que temos no país. A comparação que utilizamos muito é a comparação das 19 áreas dos regulamentos sanitário internacional no âmbito regional e no âmbito do país, para ver em que nível estamos em relação à região. Se estamos levando a região para baixo ou para cima. Todos esses dados utilizamos de uma maneira ou outra. Os dados que foram utilizados, os dados que temos no âmbito do país, não se faz como uma informação no momento do HPR, porque ela coleta os dados que já temos no âmbito do país. Isso foi o que fizemos para fazer o HPR na República Centro-Africana. Obrigada. Obrigado. Sim, muito obrigada, Marie. Eu acho que ajudou também a clarificar. Nós, em Portugal, só para ter uma ideia, nós escolhemos, por razões óbvias, a SIDA, porque é um programa prioritário, e a tuberculose, tendo em conta o target europeu de redução da tuberculose enquanto doença na região. Essas foram as doenças infecciosas que têm importância para nós, tendo em conta serem programas prioritários. Significa que há investimento financeiro e de recursos próprios para estratégias e intervenções específicas na prevenção e controle destas duas doenças infecciosas. A mesma estratégia nós também utilizamos para programas prioritários de doenças não transmissíveis e utilizamos toda a informação em termos de dados epidemiológicos da magnitude das doenças oncológicas, cardiovasculares e também da saúde mental. E, portanto, esses foram, digamos, as 5 grandes áreas cujos indicadores epidemiológicos foram utilizados para melhor caracterizar e também ter um melhor entendimento, aprofundando depois a vertente qualitativa do HPR, para melhor entendimento destes programas e das intervenções que fazemos nesse âmbito. Obrigada. Muchas gracias. En mérito al tiempo, vamos a continuar con la agenda. Devido ao tempo, vamos continuar com a agenda. Dou a palavra à doutora Samira Asma, para que diga um pouco o que segue do ponto de vista global. Doutora Samira. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Suas Excelências, prezados representantes, muito obrigada por estarem conosco hoje. Eu gostaria também de agradecer a presença de nossos colegas da República Central Africana, Tailândia e Portugal, pelo generoso compartilhamento das suas experiências de forma muito franca
conforme vocês fizeram o piloto do HPR. Eu gostaria de agradecer, Ciro, pela sua liderança pessoal, por trazer todos aqui juntos. Colegas, o que estamos trazendo para você é a experiência que estamos conseguindo enquanto construímos a base de conhecimentos para o HPR. Como vocês já ouviram, esse é realmente um processo liderado pelos Estados-membros. Estamos construindo as evidências e juntando o pragmatismo, compartilhando as experiências do exercício piloto. Nós vamos ter uma imagem total da UHPR após fazermos uma revisão entre pares global para os 4 pilotos membros. E todos nós teremos uma oportunidade de fazer de forma transparente uma revisão dessas experiências, a boa, ruim e as melhorias, todos juntos. A ideia principal é que todos os membros precisam de uma resposta rápida e robusta a emergências de saúde, baseadas na fundação de cooperação, confiança e experiências compartilhadas. E o que vocês ouviram aqui hoje são os espíritos e os princípios do HPR. Traz para nós. E mais importante, é também um incentivo para os Estados-membros e as agências de desenvolvimento global e multilateral para ter mecanismos para prover os recursos assim que sejam identificados os gargalos e as recomendações sejam propostas. Isso ouvimos da República Central Africana, potencialmente acessando os fundos da pandemia. Similarmente, ouvimos da Tailândia que existe potencialmente uma legislação para a preparação da pandemia e em consideração. Não ouvimos dos nossos colegas do Iraque, mas a UHPR e a sua experiência levou a um plano de longo termo, de 10 anos, na preparação às emergências de saúde, o que define uma preparação sólida de qualquer emergência de saúde, fortalecimento aos nossos sistemas de saúde, incluindo a resposta à mudança climática. Então, a OPAS realmente tem uma história longa e muito forte de confiabilidade. Eu, pessoalmente, tive a experiência de trabalhar com muitos Estados-membros da OPAS, a maior parte deles, e a questão mais importante da OPAS é o foco na equidade e sistemas de saúde resilientes. Acreditamos que tem uma oportunidade imensa de aprendermos com essas experiências dessa região também. Então, os próximos passos são bastante simples, estamos construindo. Enquanto aprendemos, nós vamos primeiro completar todo o ciclo de aprendizado do HPR. Após terminarmos a revisão entre pares, esperamos que vocês estejam conosco, que vocês tragam seus insights e as suas observações para todos os países que vão participar do revisão entre pares global e universal. O segundo é a documentação das experiências dos relatórios e sintetizar as melhores práticas e as preocupações no momento em que cada país começa a pensar na era pós-pandêmica e a preparação de forma dinâmica de resposta a emergências de saúde e baseadas em evidências que estão se tornando mais presentes e disponíveis no nosso site, como vocês podem ver. Também pensamos que não devemos incluir mais uma camada de revisão entre pares. Como vocês ouviram de Mike e Stella, muitos países, quase todos da OPAS, já fizeram os PAR ou alguma forma de JEE. Então, também temos as MDGs, com as quais todos os países têm o compromisso de fazer uma
um relatório até 2023 e também as metas de Triple Million. Quando vocês olhamos as metas do Triple Million, vamos olhar também o HPR. Temos a preparação das regulações, temos a preparação de vacinas para doenças que podem ser prevenidas e graças a vocês temos um método dinâmico de detectar, notificar e responder a emergências de saúde e surtos. Vamos olhar para o HPR, os indicadores que foram discutidos, sejam eles HIV, TB ou outras doenças. A pandemia nos mostrou a importância dos sistemas de saúde e também as condições de saúde de base, tudo isso em resposta à Covid-19. E também os indicadores e o índice de saúde da população. E também a higiene e sanitária. Também aprendemos que a saúde mental é muito importante. A região também, isso é importante na região. Esses indicadores e métricas estão disponíveis. Nós vamos fazer uma compilação deles num formato de fácil acesso e ele estará disponível. Estará, então, nas mãos dos Estados-membros definir o futuro do HPR nas reuniões no INB e também a atualização das regulações do INB. Do lado do secretariado, como você disse, ouviram do Mike e de todos os escritórios regionais, estamos aqui para ouvir, dar apoio e responder às necessidades que vocês pedem que nós trabalhemos. Aguardamos o seu feedback e suas recomendações enquanto construímos com vocês e com as suas prioridades. Através dessa lente, agradeço e esperamos que vocês estejam conosco durante a Assembleia Mundial da Saúde. A palavra está com você, Ciro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Samira, pelas suas palavras. Para terminar a reunião, simplesmente agradecer a cada um dos Estados-membros que participaram e a cada um dos participantes, agradecer à OMS pelo apoio a essa reunião e simplesmente vamos compartilhar toda a informação que temos. Vocês podem ir até os escritórios nos países se tiverem alguma dúvida. Temos o HPR com informação em espanhol, inglês e francês, que podemos compartilhar. E também vamos recordar que na reunião regional da OPS, esperamos as contribuições que os países voluntariamente queiram fazer. Temos uma equipe técnica que começamos esse evento, estamos no Departamento de Serviços, Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis, Departamento de Determinantes Sociais e o Departamento de Emergências que possam apoiar os países que queiram conhecer mais. Eu cedo a palavra ao Dr. Ciro Ugarte para fazer o encerramento da reunião. Obrigada. Muito obrigada, Celso, Samira, Estela, meus colegas Estados-membros. É um grande prazer ver você, Samira, como sempre, porque você foi uma campeã do nosso processo e também buscou as formas de ligar várias iniciativas da OMS e Estados-membros, cruzando barreiras interdisciplinares e também interinstitucionais, e sempre buscando o melhor dos nossos Estados-membros. O centro do nosso trabalho, como você sabe, é a saúde das pessoas do mundo. E, no nosso caso, estamos buscando uma população com mais saúde nas Américas. Então, tendo no centro dessa revisão que os Estados-membros estão buscando a sua intervenção e a adoção de ferramentas boas que vão complementar outros esforços do mundo. Como foi dito anteriormente pelo Michael, quando introduziu
a visão da nossa sede sobre o HPR, estamos buscando ter Estados-membros mais fortes do lado do nível local a nacional e nos engajarmos no nível local com os muitos desafios que ainda temos. Eu não vejo nenhuma mudança, a não ser que nós trabalhemos juntas. E as negociações do corpo internacional de negociação e também as propostas do IHR e as outras vias de trabalho dos Estados-membros, buscamos engajar cada vez mais os nossos Estados-membros nos processos. Ao mesmo tempo, estamos vendo um aumento de vias e ferramentas e às vezes nos perdemos. É muito importante também ter os países que deem prioridade à evolução deles e ter essa ferramenta tão útil, que é a avaliação entre pares também, traz uma outra via para esse fortalecimento. E eu não posso agradecer mais vocês pela sua presença, pelo seu apoio, e eu gostaria de falar desse trabalho contínuo com as nossas regiões, Samira, Mike, é muito benéfico para os nossos Estados-membros. Eu agradeço muito e eu desejo o melhor a todos. Muito obrigada. Thank you, Mike. Muito obrigado, Maica. Um agradecimento especial para você, Maica. Eu sei que você é super ocupado e passar esse tempo conosco é realmente excelente. Foi muito interessante, Ciro. Foi muito bom ver você também, Samira. Estava todo mundo aqui. Todo mundo estava com você. Eu espero que os Estados-membros tiveram uma boa noção do HPR. Eu tenho agora trabalhar com o Sudão, como vou trazer nossa equipe lá. Eu vou falar com você depois do fim de semana, Ciro. Obrigado. Muito obrigada. Adeus. Obrigada. Adeus.